Tá? Boa noite, todas e todos, particularmente aqueles que nos acompanham por Facebook, através de TV Santa Ana, nossos amigos de Pascom, que transmitem para casa. Estão me dizendo que tem dificuldade por YouTube, mas vão ver de gravar e depois poder enviar também. Vamos começar invocando o dom do Espírito Santo para que nos dê a sabedoria que ajuda a compreender, a entender os mistérios de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, como a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos diretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora de Nazaré, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Podem sentar? Que bom para vocês que estão participando presencialmente, porque podem me ajudar e ajudar as pessoas que nos acompanham através do Facebook, fazendo perguntas, a atualizar, a esclarecer, a ver de ajudar onde poderia ter necessidade. Podem interromper em qualquer momento. No mês passado, fizemos uma breve apresentação do curso e a introdução. Retomando, eu gostaria, como hoje vamos utilizar o documento da CNBB número 108, Ministério e Celebração da Palavra. Se quem tiver presente não tiver, aqui temos cópias, também para quem nos acompanha. Vamos tratar um pouco da Palavra de Deus, sua importância, sua interpretação, a missão que nos é dada no ministério dessa palavra. Nós chamamos normalmente Bíblia, em grego, biblion significa biblioteca, porque é uma biblioteca de livros. Nasceu não escrita, mas falada e transmitida de geração em geração, de memória, muitos trechos, que pois o rei David, juntando umas pessoas, pediu de ordená-la, e aí saiu o livro Pentateuco. Penta significa 5, os primeiros 5 livros da Bíblia. Temos a Antiga Aliança, o Antigo Testamento, e a Nova Aliança, ou o Novo Testamento. E Jesus, chegando, abre e realiza essa Nova Aliança, e então atualiza toda a Bíblia. Eu tenho aqui a Bíblia da CNBB, que foi impressa o ano passado. Na Diocese, Dom Carlos tinha trazido muitos milhares de Bíblias, já acabaram, porque o preço era
aquilo que ele tinha conseguido de custo, não? Que eram R$ 21. Aqui na secretaria conseguimos pegar ainda umas 10 mais, que foi procurando em todas as paróquias se sobravam em algum canto, não? Isso é. Mas podem ter muitas outras edições, não importa a edição da Bíblia, não? É só sabê-la utilizar. Só para ajudar a entender, a Bíblia foi escrita, o Antigo Testamento, em hebraico. Aqui temos os Salmos escritos em hebraico. O Novo Testamento foi escrito em grego. A primeira tradução do Novo Testamento e da Bíblia por San Jerônimo, primeiros séculos, se chamou de Vulgata. Eu tenho aqui tanto a grega como a latina, primeira tradução histórica da Bíblia. E isso para dizer um pouco as origens, não? Temos, trouxe aqui um presente. A última vez que fui em Israel, entrei numa livraria de judeus e comprei este presente que tem dentro uma criatividade, não? Um salmo em hebraico e que se tornava para eles, para os judeus, um chaveiro em forma de rolo da Bíblia, porque a Bíblia foi escrita em pergamenas, que é o couro de cordeiro ou de ovelha, e se enrolava. As Bíblias seriam como dois grandes, como desenrola e enrola e passa toda a escrita da Bíblia. Ou muitos encontramos escritos em pergamena, em papiro. O papiro é onde vocês veem esta pintura da Última Ceia, não? Debaixo é papiro, vem do Egito. Se tira da uma árvore que parece nosso murici. Até tenho desejo de experimentar no murici se dá para fazer um estilo de papiro, porque vi fazer, não? Uma coisa seria até simples, não? Sim. E porque é só cortar em fatias bem fininhas, colar trençadas uma na outra, prensar, secar e já está o papiro, né? Que eram as duas formas dos livros daquele tempo. Também o papiro se enrolava do mesmo jeito, os livros eram assim. Tenho aqui, simbolicamente, alguns evangelhos apócrifos, que não fazem parte da nossa coleção bíblica, do cânon, do calendário bíblico, porque foram escritos depois, procurando completar aquelas curiosidades que o povo pedia aos evangelhos
e que não tinham, porque o Evangelho não é a história de Jesus, são mensagens, né, que vêm de Jesus. Mas, às vezes, são até úteis, às vezes, para ajudar-nos a ver o contexto histórico e cultural daquele tempo. Uma coisa é ler e meditar a Bíblia sozinhos, também como auxílio da leitura orante, sozinhos ou em grupo, muito importante, não? Da palavra de Deus. E outra coisa é celebrar a palavra de Deus na liturgia. Aqui é um lecionário, é a palavra de Deus que é proclamada na liturgia. Quando depois veremos a eficácia, e se for necessário, vou dizer alguma coisa, qual é a diferença entre ler pessoalmente a palavra de Deus, meditar essa palavra no grupo e proclamar na liturgia, tanto liturgia da palavra quanto liturgia eucarística. Tem uma diferença substancial em tudo isso. Nós temos tantos folhetos que nos ajudam. Tínhamos interrompido o subsídio do folheto do legionário, enquanto o risco do contágio do coronavírus era que um pegava um folheto, passava para outro, podia contagiar, dá para entender. Eu agora retomei alguns legionários, porque a paróquia não utilizava, mas chegavam por correio, porque já eram comprados, não? E procuro colocar em algumas missas, você pode pegar o legionário para a celebração da palavra dominical também. Importante é não passar de mão em mão. Quem pega, fica, ou encontrar um jeito de higienizar depois. Tem um jeito para fazer isso, não? Isso é. Acho que é falta de respeito ler, proclamar a palavra de Deus como folheto. Quando não tiver outra coisa, não pode fazer. Por lo menos coloquem dentro de uma Bíblia ou procurem uma capa, porque dá mais dignidade na proclamação. Poderia ser a liturgia diária, colocam dentro, então já se apresenta um pouco mais elegante, não? De maneira mais elegante, mais respeituosa. Qual é o valor? O folheto, por um lado, ajuda, por outro é desaconselhável. Por quê? A Bíblia, a palavra, não é para ser lida nas celebrações, mas para ser proclamada e escutada, acolhida. Quando as pessoas têm um folheto, fica lá lendo e já desvirtua o valor da liturgia. Mas pode servir, pessoalmente, para dar possibilidade de utilizar a oração eucarística e variar como diálogo com o povo. Temos 12 preces eucarísticas neste tempo de pandemia. Estamos utilizando a oração eucarística número 2 porque todo mundo a conhece. Mas é perder riqueza na celebração, isso é. Estávamos aconselhando a liturgia diária da CNBB, que é esta cópia aqui, Igreja em Oração, nossa missa no dia a dia, porque em casa, todo dia, vocês podem ler a palavra. Tem uma dica também de meditação, podem fazer sua meditação, ou podem acompanhar uma missa
na televisão ou na rádio durante o dia de semana, não? Então, isso ajuda a sentir-nos em comunhão com uma igreja no mundo inteiro que proclama, medita a mesma palavra. Até porque em 3 anos nós visitamos quase toda a Bíblia, as maiores partes da Bíblia que são escolhidas. 3 anos nos domingos, 2 anos, ano par e impar, dia de semana. Isso nos ajuda um pouco, não? Também. Por isso eu aconselhei de fazer a subscrição, a assinatura, porque com R$50, que podem ser parcelados em 4 vezes, que a assinatura tem que fazer dentro de este mês, nós vamos entregar no começo da última semana do mês. Você vai receber 12 livros, um por mês, e é mais barato, não? E isso pode servir em casa, pode também levar para a igreja, isso ajuda, dessa maneira. Mas ideal é, quando um está na celebração, escutar e proclamar e escutar a palavra de Deus. Isso é importante para nós. Logicamente, falava outra vez que nos auxiliamos pelo magistério da Igreja, fundamentado principalmente nos documentos do Concílio Vaticano II, principalmente, outra vez dizia, nas 4 constituições, a Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium, a Igreja, Luz dos Povos do Gentium, a Igreja Gaudium Spes, que de verdade no reino vê e realiza as alegrias e as esperanças, e a Dei Verbum, que é sobre a palavra de Deus, especificamente. Para uma unidade, temos que estar ordenados. A orientação oficial vem do Código de Direito Canônico Universal da Igreja Católica. Aqui estão todas as linhas. E depois temos as orientações da CNBB, que para nós a encontramos no número 108, a última. Temos as cartas do Papa, sobretudo a alegria do Evangelho, Evangelii Gaudium, não? Isso é, e nos dirá o documento que o bispo é aquele que dá as orientações últimas para a sua diocese. Isso para nos ter uma unidade entre nós, uma harmonia, não que um sai e faz de seu jeito. E por isso que na formação decidimos utilizar o documento oficial da Igreja, último, que saiu o ano passado, assim que bem recente. Para nós era esperado e estamos aguardando também da Conferência Episcopal dos Bispos uma publicação do ritual da celebração da Palavra de Deus, que está prometido. Isso é. Então, vamos começar a abrir nosso livrinho. Na página 13, temos a introdução. A finalidade de este livrinho, este documento, é acompanhar os ministros da palavra, ajudando-los com um subsídio bíblico, teológico. A palavra teologia vem do grego theologos, palavras, reflexão sobre Deus, não? E
orientações pastorais. Era necessário porque o ministério da Palavra de Deus surgiu depois do concílio, mas não é nenhuma novidade, enquanto na igreja já tinham coisas parecidas, não de maneira tão clara, tão formal. Sempre tivemos catequistas, sempre tivemos na história da igreja animadores da oração, imagino no terço, por exemplo, pessoas que animavam no canto, devoções, que sempre de alguma maneira se alimentavam na palavra de Deus. Agora, já falamos outra vez que, aqui está na introdução, que o ministro não ordenado, ministros ordenados são o bispo, o padre, presbítero e o diácono, e os outros são todos ministérios instituídos ou enviados no momento. E então, isso é a tempo determinado. Na nossa diocese tem valor de 2 anos. Depois é o padre da paróquia, o pároco, que renova, ou suspende. Porque aos 2 anos, aqui na paróquia já estariam todos suspendidos. Eu pedi àqueles que estavam em função de continuar, enquanto damos essa possibilidade, que não é nova, porque já teve no passado, não, talvez em forma tão sistemática, já se tinha retomado esse serviço, E então, porque é o padre que envia o ministro da palavra também. Visa este documento a estimular, aprofundar, fortalecer, especialmente na celebração da palavra de Deus, o ministério da palavra assumido por cristãos leigos e leigas em nossas comunidades eclesiais. Aqui fala de ministério da palavra nas celebrações, porque o ministério vai além das celebrações também. E além dos fundamentos bíblicos teológicos, do magistério, documentos da igreja, das leis canônicas, é importante ver o contexto social da igreja, das paróquias, e ver a missão, que é outra parte importante que iremos tratar. Tá certo? Vamos então começar o primeiro capítulo. Esta noite vamos fazer primeiro e segundo. Vai ser breve, acho que em 45 minutos dá para fazer estas duas partes. Vocês podem interromper em qualquer momento, fazer perguntas, tanto vocês como quem nos está acompanhando online. No primeiro capítulo, nos é apresentado a palavra de Deus no Novo Testamento, na Nova Aliança, que é formado por os 4 evangelhos sinóticos, Mateus, Lucas, Marcos e João, do livro dos Atos dos Apóstolos, que é o segundo livro de Lucas, as cartas dos apóstolos, particularmente de Paulo, e encerra o livro que dá esperança da Apocalipse. Se lendo o livro do Apocalipse dá medo, quer dizer que não entenderam nada, porque é um livro que não é fácil. Eu não sei, me tinha colocado o desejo, quando eu estava em Angapi, de fazer um curso para ajudar a ler, interpretar, entender o livro do Apocalipse, que é um livro belíssimo. Porque é triste ver que um pega ao pé da letra e só faz dizer o que a Bíblia não diz e o que esse texto não diz. Tá bom, gente.
Então, é importante, estou no número 9, a página 17 do livrinho, para dizer que no Novo Testamento emergem alguns termos que condensam, resumem a atividade, a vida da Palavra de Deus. E são estas palavras: pregar, proclamar, anunciar, evangelizar, ensinar, testemunhar, exortar, admoestar e outros também. Vamos examinando estas palavras para ajudar-nos a entender qual é a atividade que o ministro da palavra tem perante a palavra de Deus, para administrar a palavra de Deus. É importante isso porque uno procura a fonte, que é a palavra de Deus, a Bíblia, não? Todas as reflexões, as orientações, têm que ter em conta essa base, esse alicerce, essa fonte, que é a palavra de Deus. Encontramos que os evangelhos chamados de sinóticos, sempre da palavra grega sinopsis, não? São Mateus, Marcos e Lucas, são sinóticos porque têm uma trama comum, uma base comum. Mais ou menos foi assim, não? Tinha um evangelho que é chamada fonte Q, que chamava Mateus, que foi perdido e até hoje não temos. Que enquanto escreviam estes evangelhos, Lucas, esse que pegou o nome de Mateus depois, e Marcos, eles tinham na frente isso. E então, Mateus olhava a pregação dos apóstolos para as comunidades hebraicas, para elas, o Antigo Testamento era tudo. Jesus era a verdade, se cumpria o Antigo Testamento. Depois tem esse texto, esse evangelho que foi perdido, quem sabe, não? Nas escavações um dia vai aparecer novamente para nós. E essa fonte Q, e tinha uma coleção de frases de Jesus, chamados de, a frase em grego é logion, de logion. O conjunto de estes três elementos fizeram que os autores sagrados, escutando as comunidades onde os apóstolos tinham pregado, então fossem escrever o Evangelho. Isso é Mateus. Lucas é um discípulo de Paulo, São Paulo. Então, escutando as comunidades que evangelizadas por São Paulo, como esses outros materiais, que eram essa fonte Q, que era principal, os logion, então escreveu esse evangelho para essas pessoas que não lhe importava muito do Antigo Testamento. Essas comunidades, na maioria, eram sido evangelizadas no contexto pagão, não? Isso é. E Marcos, que vem da pregação de Pedro, escutando as comunidades de Pedro, que foi pregar a Roma, onde não tinham judeus, eram todos pagãos, não? Pediram para ele de escrever um livro de catecismo para uma iniciação à vida cristã. Então, é o evangelho mais breve, mais curto, não? Escrito pelos adultos e ademais disso, não?
con todas essas, aquilo que tinham ouvido por Pedro nas comunidades dele, aquela fonte aquelas frases do Gion, fez escrever um evangelho que ia ajudar a fazer uma caminhada para se tornar cristã, no batismo, na crisma, participando da vida eucarística. Por isso, o livro principal que ajuda os catecúmenos ou a iniciação à vida cristã de adultos é Marcos. Por que fez tudo isso? Depois vem João. João escreve muito mais tarde. Estamos já no final do primeiro século. Já o evangelho se tinha difundido. No mundo se falava grego. E não era só assunto de línguas, mas de uma cultura. A cultura grega, a filosofia grega. E então ele foi repensando toda a mensagem do evangelho através dessa cultura. Foi a primeira enculturação do Evangelho, João. Por isso que ele não olha os outros evangelhos, ele tem uma linha toda sua, mientras Mateus, Marcos e Lucas estão muito trençados entre eles, por isso se chamam de sinóticos. Um conselho para quem quer ler a Bíblia: comece por Evangelho de Marcos. Depois de ter lido o Evangelho de Marcos, continue a ler o Novo Testamento e depois pegue a história da salvação, porque de outro jeito não vão entender a Bíblia. A Bíblia não pode ser lida. Vou abrir aqui a ver o que o Senhor me diz. E agora vamos ver, vou abrir aqui, olha, aqui encontrarás uma coisa, aqui te fala de outra, totalmente diferente. Porque esta é de tantos anos atrás, quando Deus pegou o povo do jeito que era, com os pensamentos que era, que de evangelho não tinha nada, que falavam de odiar os inimigos, que falavam de se vingar, que Deus era aquele que castigava, era todo-poderoso, pelo qual tinha medo. Não tinha vindo Jesus Cristo, dá para entender. Se eu vou ler o Antigo Testamento a partir dos Evangelhos, vou entender que essa palavra é eterna, mas teve uma evolução. Até é bom ver como o Senhor teve paciência com o povo de Deus e ajudou a evoluir. Eu falei de Marcos porque a Marcos não lhe importa nada do Antigo Testamento, porque o povo que ele tinha na frente não precisava disso, não? De voltar a se tornar judeu para depois ser cristão. Dá para entender um pouco tudo isso, não? E então, vamos ver. Voltamos ao número 9 e 10. Os verbos que encontramos na vida, na atividade da palavra de Deus. Pregar é utilizado principalmente por os evangelhos sinóticos, não? E agora sabemos que significa sinótico. E é mais ou menos uma palavra que é parecida à palavra proclamar e à palavra anunciar, não? É dizer, iam pregando, aí encontram no livrinho todas as citações onde se fala disso, não? É importante esse anúncio, essa pregação, é importante essa proclamação. Qual é a diferença da palavra proclamada? Quando um leitor vai lá no Ambon, pega a Bíblia e aí lê como se fosse para ele mesmo. Isso não é proclamação. Pode ser a pessoa que lê de forma melhor. Será muito corrida, que não dá para os outros escutar e entender. E não é proclamar. Proclamar é esse sentido, olha, anunciar solenemente. Então, devagar, dando significado, tendo lido antes primeiro e entendido essa palavra, ver os pontos, as vírgulas,
Todos os sinais são importantes para ver como proclamar a palavra de Deus, não? Isso é. E depois, nós vemos essa palavra de anunciar, de pregar, que é uma missão dos apóstolos, que apóstolo, a palavra apóstolo significa enviado, foram enviados para anunciar a mensagem de Jesus. Depois, outra palavra, isso de proclamar, anunciar, outra palavra, número 11, é evangelizar. Essa é uma palavra nova. Nós a encontramos no Antigo Testamento, no livro de Isaías, se não estou errado, quando narra o retorno do povo de Israel do exílio de Babilônia. Saudade de seu povo, desejo de voltar, iam caminhando, na frente tinham vigia, atrás também para se defender das coisas. E os vigias que iam na frente, ao povo que vinha caminhando, tipo romaria, não? Eles, quando se aproximaram ao Monte Sião, a Jerusalém, lá a geografia são todos morros, todas colinas, montanhas, sobe e desce. E então, quando chegaram esses vigias lá acima, onde do outro lado já era o morro de Sião, onde estava construída a cidade de Jerusalém, olha, encheram o coração e os olhos de alegria e gritaram atrás: boa notícia, estamos chegando. A palavra boa notícia é evangelho. Dá para entender? É muito importante ter chamado a missão de proclamar a mensagem de Jesus, evangelho. Por quê? Se um texto bíblico do Novo Testamento não é evangelho, quer dizer que nós não entendemos. Tem que ser uma boa notícia, tanto o evangelho como as cartas dos apóstolos. Dá para entender? Então, entender significa evangelizar. Levar uma boa notícia a um amigo, a um colega, a uma pessoa. E aí então vem a palavra evangelho, vem a palavra evangelizar. E se se anuncia a boa notícia, a presença do reino de Deus. Essa palavra, esse verbo evangelizar, foi utilizado mais por São Paulo nas suas cartas. Ele aí, estamos no número 11, quase no final. Evangelizar encontramos 21 vezes nas cartas de São Paulo e 60 vezes a palavra evangelho. Por isso que é importante esse aspecto, não? Agora, o outro verbo, terceiro, ensinar. É a característica um pouco do mestre, aquele que vai aprofundar, vai colocar de maneira sistemática a mensagem de Jesus, um pouco, podemos dizer, o catequista que ensina. Hoje o catequista não teria que ensinar, tem que educar, tem que acompanhar, não? Por uma caminhada, que isso é importante. E outro verbo, número 13, é testemunhar. Uma palavra, quando é vivida por uma pessoa, depois ele, na sua vida, está testemunhando, está vivendo conforme aquela palavra. E isso encontramos particularmente nos Atos dos Apóstolos. No capítulo 1, versículo 8, aí encontramos: recebereis a força do Espírito Santo que virá sobre vós e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria,
até os confins da terra. Testemunhar. Porque nós testemunhamos essa palavra que é uma pessoa. A palavra em Maria se fez carne. Se fez pessoa. A pessoa de Jesus. E então é importante para nós ver como ser testemunhas não é de uma palavra, mas de uma pessoa, que é Jesus, que nos trouxe essa boa notícia, sabendo que nós não pregamos a nós mesmos, mas a Ele. Ele é a luz. Nós somos nós a luz. Não? Como falava João Batista, não? Para nós. Dar testemunho daquilo que ouvimos, vimos, contemplamos e experimentamos, tocamos. O último verbo é exortar, a exortação. A exortação é essa característica que uno vai como, sabe, um pai, uma mãe, um padrinho, que vai exortando seus filhos, seus afiliados, a vezes animá-los quando estão desanimados, endireitá-los quando estão pegando caminhos errados, não? Por isso que esse verbo é mais no aspecto ético, estilo de vida, mas quando se fala de evangelho, ético não é mandamentos, não é normas, isso é farisaico, mas é boa notícia. Isso é fundamental, isso é importante, não? E aí então vem as orientações por o bem, pela boa notícia. E então a exortação moral sobre diversos aspectos da vida, sobre a amizade, sobre o sexo, o dinheiro, os pais, alimentação e outras coisas, não? De que jeito nós nos relacionamos com estas realidades ou estas pessoas? Tendo em conta que quem orienta, exorta, é o Espírito de Deus. Olha que nós temos muito na mentalidade nossa os 10 mandamentos, não? As 10 palavras, que são certas, ninguém vai tirá-las. Mas não é o jeito de educar, de formar. Que então ficamos 1000 anos antes, mais de 1000 anos antes de Jesus Cristo, ao tempo de Moisés. A palavra é certa, mas é antiga. Falta todo o anúncio do Evangelho, que é positivo. Lá é todo, não faça isto, não faça aquele outro. O centro dessa mensagem não são os mandamentos, as normas, as regras, as leis, mas a vida nova do batismo, que nos faz tirar esse homem velho da mentalidade do Antigo Testamento para revestir-nos do homem novo. Tirar as coisas ruins de nós para permitir a esse novo, que é a vida de Deus em nós, de crescer, de se manifestar em nós. Por isso que o batismo é o centro, não? Fomos sepultados juntamente com Ele na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos por meio da glória do Pai, assim também nós caminhemos em uma vida nova. E agora estamos no número 16, página 21. Está certo até agora? Está claro? Todos esses verbos que são os verbos que serão conjugados na atividade do ministro da palavra. É quando administramos essa palavra de Deus. Agora, nós nos tornamos como ministros. A palavra ministro quer dizer servo.
ter o ministério da palavra não é um cargo. Falei muito claro outra vez. Não é uma honra, uma dignidade também da Eucaristia, não? É um serviço que humildemente uno faz para os nossos irmãos. Servidores e ministros da palavra. Esse serviço se chama de ministério. A palavra serviço é, em latim, munus, ministério. E encontramos no Novo Testamento todos esses serviços, esses ministérios, que estão reunidos em 3 palavras, que são como 3 ramas, que têm a mesma fonte que o Espírito Santo. Por isso não é, também se aqui coloca uma primeiro, outra que vem depois, porque são dependentes uma da outra, compreende? Mas não é uma maior que outra ou melhor que outra. Quais são estas 3, essa tríade? Os apóstolos, os profetas e os doutores. Assim no Novo Testamento aparece. Estamos na página 22, viramos de página. E então, já falei que, como está aí escrito, que não são graus no sentido que um é maior que outro, mas porque tem dependência um do outro. Isso que fala em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Vamos ver o significado de cada uma destas 3 missões que estavam nas primeiras comunidades cristãs. Primeiramente, os apóstolos. São os 12 apóstolos. A palavra apóstolo quer dizer enviado, não? Os 12, e se chamavam apóstolos, os missionários itinerantes. São aqueles que vão visitar uma comunidade, vão visitar a outra, vão visitar um ramal, vão visitar a outro, vão visitar um pueblo, vão visitar a outro. Não? Dá para entender? Não, são aqueles missionários que fazem parte da comunidade e assumem o compromisso dentro da comunidade. Isso é, são pessoas enviadas, eram enviadas pelos apóstolos no mundo. Assim que são os 12 escolhidos por Jesus e enviados apóstolos, e escolhidos pela comunidade cristã e enviados para anunciar o que? O Evangelho. Hoje diríamos, porque eles não vão nunca sozinhos, vão em equipe. A equipe mínima são de 2 pessoas. E se ir de 2 em 2 não significa fisicamente andar de 2 em 2. É dizer, o que eu levo não é meu. Dá para entender? Eu posso ir sozinho, nunca estou sozinho. Pero padre, você sempre anda sozinho. Não, eu e Deus, o Espírito Santo. O que levo não é meu. Por isso que é importante esse sentido de, porque é a comunidade que me enviou. Você vê que eu estou levando sempre, e gosto muito dessa cruzezinha, não? Tem muitas lembranças para mim. Foi a cruz que meu bispo da minha diocese, a qual pertenço, não? Me deu, me enviando aqui no Brasil. Aqui está dentro minha comunidade, simbolicamente. Depois, no coração, está dentro um tal Francisco de Assis, vem de Assis este crucifixo, e pedi a Papa Francisco pessoalmente que fosse benzendo, para sentir um pouco, ademais da minha diocese, a igreja toda, com esse espírito que Papa Francisco está levando no mundo neste momento. Mas dá para entender não vou sozinho, não vou anunciando nada de meu.
é comunitário, é de uma comunidade. Eu pertenço a uma comunidade que me envia, não é uma iniciativa minha. Não? Isso é muito importante para nós. Isso é os apóstolos. Número 19, os profetas. Gente, a ver se consigo ajudá-los a entender a palavra profeta. Porque na mentalidade de muita gente ainda, quando se fala de profeta, se fala de adivinhos. Pessoas que vêm e vão anunciando eventos, não sei que outra, dá para entender. Não é isso. É através do Espírito de Deus, através da palavra de Deus, eu vejo as coisas que acontecem, a história, a realidade, a nossa sociedade brasileira, neste momento particular histórico, tanto de pandemia como político, como econômico, dá para entender, não? Isso é. E olho com os olhos de Deus e digo, olha, isto é de Deus. Este homem utiliza a palavra Deus e está blasfemando a Deus. Utiliza a palavra evangelho e está dizendo uma blasfêmia, porque não está falando do evangelho. Dá para entender? É só profeta. Está enganando, fake news. Dá para entender? Tem gestos cristãos, mas não é cristão, é demoníaco. Dá para entender? Estou anunciando, estou denunciando. Olhe uma realidade, denuncio o que não está conforme a mensagem do Evangelho, essa boa notícia, não? Denuncio e anuncio o que já tem de presença do reino. Dá para entender? No Antigo Testamento, os profetas olhavam a realidade e diziam, olha, aqui não está Deus, e denunciavam. Não sei, Jeremias, que denunciava a rainha Jezabel, e Elias, pobre, estavam fugindo porque eram perseguidos continuamente, queriam a morte deles, não? Dá para entender. E anunciavam as promessas de Deus, que ainda não se tinham realizado, por isso anunciavam o futuro. Dá para entender? No Antigo Testamento. Daí vem um pouco a ideia de adivinhos, não? Anunciavam coisas que ainda tinham que se realizarem. Hoje também o profeta denuncia o que ainda não é presença do reino e anuncia essa realidade de vida plena no reino de Deus, mas que já está presente hoje no mundo. Isso é o profeta. É uma missão importante e não é cômoda, que às vezes pode dar alegria, muitas vezes é perseguido. Nós, pelo batismo, nos tornamos sacerdotes, reis e profetas. Temos essa missão pelo nosso batismo também. Dá para conseguir um pouco, significa profetizar? Não é que, olha, no sonho pensei, vi isso, e vou anunciar isso, profeta. Mentira isso. Todos esses mundos de religiões que estão aqui, a maioria delas, nasceram por o sonho de alguém que viu possibilidade de ganhar dinheiro. Ou de se colocar contra outros que não concordavam. Dá para entender, gente? É importante saber essas coisas. Desculpem, não é de todos, mas a maioria nasceram assim. É importante isso, não são esses sonhos. Deus pode falar através dos sonhos, com certeza, mas não é o jeito normal de falar. E não é ser profetas. Está anunciando a si mesmo, está anunciando a Cristo. Utiliza palavras do Evangelho, mas está anunciando a si mesmo. Por isso uma procura, através da escuta com o coração dessa palavra de Deus, de ver. Por isso que é sempre muito importante
essa visão de equipe, onde um vai se confrontando na meditação, contemplação e oração. E depois os doutores. Eram aqueles que ensinavam de maneira sistemática, não? Compreende? Um pai e mãe de família, um padrinho, pode dar catequese a seus filhos e afilhados quando tem a oportunidade de falar de uma coisa que aconteceu, uma notícia que se dá, pode ajudar a evangelizar, não? Mas depois tem que retomar as coisas de forma sistemática, que é a função da catequese. Não? Esses são aqueles que são chamados de doutores. Era aquilo que faziam os rabinos ao tempo de Jesus, ensinando. São Paulo foi evangelizado, foi catequizado por Gamaliel e Apolo, quando se converteu. Esses são os doutores da igreja. Dá para entender? E depois vemos no número 2, página 24, outros carismas. Carisma vem da palavra caris. Caris significa grego, graça, não? Coisas, dons de Deus, não? Outros dons de Deus relacionados ao serviço da palavra. E aí coloca 5, vou ser breve. A linguagem da sabedoria. Gente, tem pessoas que têm uma facilidade a falar, a se manifestar, a explicar as coisas, não? Dá para entender? Esse dom da sabedoria. Segundo, a linguagem da ciência, o conhecimento. Olha aqui a ciência da fé, não é? Conhecer muitas coisas, não? Tem esse dom de Deus de ver a realidade de fé, a dimensão de fé em todas as coisas. Terceiro, o dom de discernir os espíritos, fazer o discernimento, saber entender o que é de Deus, o que é demoníaco. São duas coisas diferentes. O que vem do diabo, a palavra diabo, outra palavra grega, diabalo, é aquele que se lança para dividir. Todo o que divide na igreja vem do diabo, não vem de Deus. As divisões na igreja não vêm de Deus, não vêm do diabo, são diabólicas. Utilizando uma linguagem do Evangelho mesmo. E então, essa capacidade de discernir. Quarto, a glossolalia, é falar em línguas. Aqui, hubiera gostado ficar um pouco mais tempo está indo, não é do jeito que vocês veem em algumas igrejas pentecostais, gritaria, nem sabem o que estão gritando, ou em algumas formas deformadas, chamadas de carismáticas. Uno poderia psicologicamente interpretá-las, vê-las como essas formas emocionais desordenadas, não? Onde uno está histérico, dá para entender? Desculpem um pouco a visão negativa. Tem uma parte positiva, mas precisaria muito tempo para ver o que significa falar em línguas. Eu gosto de interpretar esse texto a partir da fala de Pedro, quando sai lá, recebendo o dom do Espírito Santo, a pregar. Eles que estavam, por medo, trancados dentro da casa, não? E ele falava de um jeito e todo mundo o entendia. Eram partos, medos, elamitas. Nós vamos pensando, será que ele falava uma língua e todos entendiam na língua estrangeira? Não, gente, se entendiam. É o contrário de Babel. Um grupo de pessoas, quando se entendem, tem essa harmonia. Um fala em línguas entendido pelos outros.
Dá para entender? É o contrário da confusão. Ajuda a entender um pouco, não? É uma linguagem bíblica, não é pegar ao pé da letra, que isso é importante. Por isso, o dom de se fazer entender por todos. Crianças, adultos, idosos, pessoas que têm um jeito de pensar, pessoas que têm outro jeito de pensar, caboclos, cidadão da cidade. Dá para entender, gente, não? Isso é. E a última, interpretação das línguas. Tem que saber entender isso. Então, aí é o discernimento sobre essas realidades. É um pouco aquilo que vimos aí na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Não sei se deu para entender um pouco essa apresentação no Novo Testamento da missão diversificada dos ministros da palavra, quem tem que administrar a palavra. E agora deixo o lugar, são 8h10, começamos tarde, não? E então tem tempo, normalmente é 1h15, tem ainda 20, 25 minutos para apresentar à irmã Adélia o capítulo 2. Depois podem preparar perguntas. Boa noite. Eu, mais do que iniciar o capítulo 2, devido ao tempo que nos resta... Não, os ouvintes, não sei se tem todo o tempo, não é? Nós temos aqui. Mas eu gostaria mais que a gente olhasse e fizesse pergunta desse texto. Disso que nós vimos, porque senão eu vou queimar uma etapa de um capítulo e não temos tempo suficiente para expor. Foi lendo esse capítulo. Ninguém faz perguntas. Tem perguntas a respeito do que o Padre Renato falou? Não, sim, eu quero saber, talvez aí na internet ou... se tem perguntas, não é? Porque agora o 2º capítulo, que está na página 25, é a eficácia da palavra anunciada. Não é? Aí que nós temos, eu vou me ater mais ao livro, não é? Sem toda aquela bagagem histórica do Padre Renato, não é? Que tem toda aí, porque para nós fica mais fácil entender, vamos dizer assim, depois de toda essas, vou chamar de revelações, não vamos entender no sentido divino, não é? Mas revelações daquilo que é o contexto da Sagrada Escritura dentro da nossa realidade. Como é que veio desde o começo e como é que nós recebemos essa palavra hoje. Não é? Fica muito mais fácil para a gente entender, sabendo que por detrás de nós tem toda essa bagagem de histórico, de vida, de experiência de fé dos nossos irmãos dos antepassados. Então, a eficácia da palavra de Deus, não é? Revela aqui o papel nosso de anunciar essa palavra para que ela seja eficaz. Como diz aqui no texto número 22, Deus mesmo é aquele que diz a palavra através de 2 situações, do testemunho, não é? E da pregação. Então, esse testemunho, quem é que dá o testemunho? Hoje somos nós que damos esse testemunho. E a pregação, quem faz? São os apóstolos, os discípulos, nós batizados, que pela força do Espírito Santo nos tornamos discípulos e somos convocados, não só convidados, mas convocados para ser anunciadores dessa boa notícia que é o Evangelho, que nós ouvimos ainda há pouco, todo esse contexto de anúncio, não é? Então, é o nosso testemunho que vai determinar, vamos dizer assim, não digo
a verdadeira palavra de Deus, porque ela é em si palavra de Deus e não humana, como São Paulo diz aqui aos Tessalonicenses, bem no começo. Por isso mesmo, também podemos acompanhar a leitura, também nós damos graças a Deus sem cessar, porque ao recebermos a palavra de Deus que ouvistes de nós, vós a acolhestes não como palavra humana, mas como que é verdadeiramente palavra de Deus que age em vós que acreditais. Quem acredita, vamos dizer na nossa linguagem popular, faz milagres. Quem acredita demonstra sua fé pelo testemunho. São Paulo já dizia isso, né? Deus atua verdadeiramente através dos apóstolos, através de nós discípulos, de nós batizados. Como é que Deus atua isso aí? Deus atua, não é? Em palavras e ações, pelo poder de sinais, prodígios, pela força do Espírito Santo, como nós vemos aí na carta aos Romanos. Não é? Por isso que São Paulo tem a coragem de dizer, Deus fala em mim. Depois ele diz em um outro texto, já não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Então, o verdadeiro discípulo, anunciador do Evangelho, é aquele que tem a coragem de dizer, olha, o que eu falo é de Deus, não estou falando por mim. Então, isso exige de nós um testemunho muito grande. Não é? Então, tem todo, depois nos envia também para a questão da credibilidade do nosso testemunho e da nossa palavra. Aqui passa, vamos dizer assim, esse fio condutor que é o Espírito, vem através do próprio Espírito. Cristo fala em mim, porque o próprio Cristo, nós escreve São Paulo, como já disseram antes, quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita. Não é? Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Esse vocês somos nós hoje, não são aqueles daquele tempo, mas somos nós hoje que precisamos e somos enviados. Nós estamos aqui para sermos enviados em nome da igreja, através do sacerdote, Padre Renato. Nós somos enviados para anunciar e cumprir a nossa missão de servidores como ministros. Não é? Então, essa continuidade da pregação de Jesus, que se baseia a altíssima dignidade da humilde palavra do pregador de Cristo crucificado. É Deus que fala pela boca de seus enviados. Não é? Então eu vou pôr a minha boca, o meu coração, a minha vida à disposição de Deus. É uma missão que eu recebo. Deus não escolhe os sabidos, não os sábios. Os sábios para Deus é outra coisa. Não é? Os sabidos deste mundo, como diz São Paulo na carta aos Coríntios, Deus não escolhe os sábios deste mundo, os poderosos, os potentes, não é? Os que se dizem sábios. Deus escolhe aquele que nada é para confundir aqueles que acreditam ser alguma coisa. Então, nós que estamos à disposição de Deus, Ele vai agir em nós através do seu Espírito, não é? E uma coisa que coloca o documento aqui é dizendo que o que é necessário, mas na frente vamos dizer isso aí, não é? A atitude para acolher esse envio de Deus, coração manso, humilde. O ponto 23, através do anúncio da palavra, Deus faz o ser humano conhecer o seu plano de salvação, que lhe comunica a graça. Então aqui nós temos, não é? E a salvação que realiza é o próprio Deus. Nós somos colaboradores, boca de Deus, não é? Tem um dos padres antigos da igreja, que não me lembro quem é, me lembro de quem é que disse, o boca de ouro da igreja, não é? Aquele que falava as coisas de Deus para o povo entender, como dizia antes, aqui tem o dom de falar, de se fazer entender, não é? Então nós deveríamos ser boca de ouro também, nós, não é? Na nossa pobreza, na nossa fraqueza.
Então, esse poder de salvação está em quem? Em todo aquele que crê. Com efeito, a palavra de Deus produz naquele que a acolhe, antes de tudo, a fé, sem a qual é impossível agradar a Deus. E a fé, aqui talvez é um ponto que eu faço um pouco de comentário, porque muita gente enche a boca de fé. Eu tenho fé, eu acredito, eu faço novena, eu rezo o texto, eu não perco uma missa na televisão o dia todo, não é? Como eu vi gente dizendo nesse tempo de pandemia, aí eu assisto missa o dia todo, irmã. Mas será que a nossa fé é ficar assistindo missa o dia todo? A fé verdadeira em Deus não significa isso. Tem toda a outra dimensão da igreja, do serviço, que tem o irmão me esperando, a irmã me esperando, aquele que precisa do meu serviço, da minha atitude, da minha colaboração, da minha presença. Não é? Então, a fé que se torna, como dizia aqui no número 22, não é? É uma fé que se baseia na fala pela boca dos seus enviados. Fala que dá testemunho pela pregação que vive. Então, não posso dizer que é só uma fé feita de sinais mágicos que eu coloco na minha casa, na minha parede, no meu pescoço, e na hora da minha prática eu não vivo essa fé segundo as exigências do Evangelho. Não é? Mais adiante, não é? Essa salvação que Deus traz para nós e meio de que o Senhor se serve para realizar, primeira união do ser humano com Deus que se dá é pela fé. Então, a primeira comunhão é a comunhão com Deus, se dá através da fé. Não é aquela comunhão sensível que eu estou vendo Deus, com visões que eu estou vendo isto, eu estou vendo aquilo. A fé é muito concreta. Ela não é sentimentalismo, não é uma coisa eu e Deus, é nós. A nossa fé de católicos é uma fé nós. Depois, continuando, não é? Santiago diz na primeira carta aqui que está aí citado, não é? Recebei com mansidão a palavra que vos foi implantada e que é capaz de nos salvar. Eu acenava no começo, acolher com mansidão. Implante, o que é o implante? É colocar uma coisa que não era minha, colocar em mim. Então, aqui eu fui controlar aqui também na carta de Tiago, fala de implantada, a palavra de Deus implantada em mim. Então, isso é muito forte, essa palavra que fica implantada dentro de mim. E é essa palavra que vai me guiar pela frente, não é? Já no número 24, não é, nos fala que o Novo Testamento fala da pregação como uma palavra de vida, de verdade, de graça, de perdão e purificação, não é? E tem todas as citações que vocês podem acompanhar aí pelo texto. Outra palavra muito forte de reconciliação, e aqui é outro drama da nossa sociedade de hoje, a questão do perdão, da reconciliação. Muita gente vive intrigada meses, anos. Dá aquele perdão com essas 3 semanas últimas da liturgia, nos convidando sempre ao perdão. Não é? Então, eu perdoo, mas não quero mais ver. Gente, isso não é perdão. Perdoar não significa esquecer, que ninguém fica demente. É um ato da vontade. Então, a reconciliação passa por esse processo de fé. Ou eu mostro a minha fé quebrando barreiras, não sufocando, como dizia o Evangelho do domingo passado, não sufocando as pessoas, mas deixando que elas vivam reconciliadas com Deus, comigo, como comunidade. Não é? Então, tudo... Não é? No entanto, a palavra da pregação pode ser rejeitada. E o que nós vemos hoje na nossa sociedade é isso, não é? Também no tempo de Jesus a palavra foi rejeitada. Muitos discípulos disseram, quem pode, não é? Quem pode
viver essa palavra, não é? A palavra é muito duro, esse ensinamento de Jesus. Será que hoje tirou a dureza do ensinamento de Jesus? Não tirou. É duro servir o Evangelho hoje também. Se outros rejeitam, dizem, a palavra de Deus é muito atrasada, não é mais moderna. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, diz na carta aos Hebreus. Então a gente não pode esquecer essa dimensão, não é? Então, com efeito, a palavra de Deus divide. Alguns deixam de seguir Jesus, não é? Enquanto os 12, na palavra de Pedro, dizem, Senhor, a quem iremos nós? A palavra de Deus divide, ainda hoje, divide quem é do bem e quem é do mal. Quem, não é fiel e quem é infiel ao próprio Evangelho, ao próprio batismo. Não é? A palavra de Deus continua dividindo. Não é? Famílias divididas por intrigas, por isso, e outros porque querem viver o Evangelho, são caçoados porque vivem mais aquele compromisso com Deus. Então, a palavra de Deus, não é, divide, mas para aqueles que têm fé, ela é ponto de união. Não é? Só tu tens palavra de vida eterna, conclui São Pedro, dizendo por nós. Não é? Quem iremos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. O número 25, quando na força do Espírito a palavra anunciada é acolhida, tem origem não só de uma nova relação individual com Deus, mas também com os outros. É a questão da conversão. É? Que fala aqui de todos esses frutos de vida que nos deu no outro número aqui, não é? Que a palavra produz o fruto, mas eu tenho que identificar quais são esses frutos. Não, é muito boa, eu me sinto bem, eu fico feliz. Não é só isso, não. Eu sou feliz porque deixo a palavra de Deus agir em mim. Não é? Então, quem acolhe essa palavra tem origem em novas relações. Não aquelas de divisões, não é, de categorias, de rico, de pobre, de preto, de branco, de quem pode e quem não pode, mas irmãos, filhos de Deus. Eu vejo todos como irmãos, como filhos de Deus, e a todos eu quero conviver. Então, se cria novas relações com Deus. O meu olhar Deus não é mais um olhar mágico, mas é um olhar que me bota os pés no chão, para me poder ver também Jesus que caminhou neste chão. Não é? E também muda a relação com os outros indivíduos, quer dizer, com a sociedade, com a família, com aqueles que estão no meu bairro, na minha igreja, na minha sociedade. Tem que mudar. Se não mudar, eu sou água morna que serve para vomitar, como diz o Apocalipse. Não é? Ou quente ou frio, senão não serve para nada. Não é? E aí é que então surge a comunidade de fé, a igreja da palavra anunciada. É o que ensina o Concílio Vaticano II, no documento Lumen Gentium, que já foi falado assim dos documentos conciliares, né, que esse grande mistério que é a igreja de Jesus, ela tem essa força muito grande, não é, pelo lado aberto de Jesus crucificado, e também cada vez, sempre que no altar se celebra o sacrifício da cruz, pelo qual nosso Senhor, nosso Cordeiro Pascal, Cristo foi imolado, exerce-se a obra da nossa redenção. Ao mesmo tempo, a unidade dos fiéis constitui um só corpo em Cristo. Está lá no documento Lumen Gentium, que está também aqui o número 25 do nosso documento. Né? Então, essa questão de viver em comunhão, de criar novos relacionamentos, ou é ou não é. Não tem mais ou menos. Ou é cristão de verdade, ou deixa de ser. No número 26, nós temos aqui alguns aspectos, não, muitas imagens simbólicas, bonitas, dadas pelos padres da igreja, pelos Santo Crisóstomo, Santo Agostinho. São Crisóstomo dizia que a palavra de Deus é onipotente, é uma força. E nós sabemos disso, experimentamos isso.
Eu faço questão de ler aqui com o Santo Agostinho, vocês podem acompanhar aí também, que está com o livrinho, no número 26. Para Santo Agostinho, o que é a palavra de Deus? Uma marreta que corta as pedras, uma espada que abate os inimigos e leva a divisões nas famílias. Um pão que nutre sem nunca faltar, uma semente que gera para a vida eterna, veículo de fé, força que liberta das cadeias do mal e da má vida, remédio para todas as doenças, portadora de imortalidade. Aquela ajuda ajuda e força contra o medo e a dor. A eficácia inerente da palavra de Deus advém do fato de que sua palavra está presente, Deus mesmo, que quando fala ao ser humano, não pode não ser eficaz. Segundo São Tomás, o dizer de Deus é fazer. Diz e faz, disse e fez. E faça-se o mundo, e o mundo foi feito. E faça-se o homem, e o homem foi feito. Aí vem a história da salvação, desde o começo, que a gente não entra em detalhe. Então, o que Deus disse, acontece. E essas imagens que são colocadas, não é? Ainda tem a imagem da chuva, com uma chuva que lava, que a gente canta de vez em quando, não é? Que não desce, ela produz fruto. E é nós, como discípulos, como ministros, como batizados, que precisamos dar esse fruto, pelo nosso testemunho, pela nossa pregação. Não é? Então, por quê? A palavra de Deus, ela não volta sem ter cumprido a sua missão. E depende também de nós nos deixar conduzir pelo Espírito para viver essa palavra. Depois, nós temos também o pregador deve ter consciência que não é ele o protagonista da evangelização, mas o protagonista da evangelização é o Pai, através do Filho, no Espírito Santo. Já foi dito isso aqui, em outras palavras foi dito isso aí. Nós somos boca de Deus, boca para falar a palavra, pelo nosso testemunho e pela pregação. Então, aí continua falando isso aí, o pregador deve ter essa consciência que não é ele o agente principal da evangelização. Então é muito interessante aquilo que o Papa Francisco diz no início do capítulo 1, não é? Que eu faço questão de retomar também com vocês aqui, não é? Está bem no número 8, o Papa Francisco diz: toda a evangelização está fundada sobre esta palavra, escutada, meditada, vivida, celebrada e testemunhada. Está aí a chave de tudo, é a base, o fundamento de tudo, está aí nessa vivência da palavra. Então, nós estamos já nos aproximando do final, o tempo está indo correndo, mas é assim mesmo, né? Então, e como é Deus que fala, através da nossa voz, porque nós aprendemos de quem? De Jesus. Como ele ensinou, como ele pregou, os exemplos estão aí, e se a gente se deixa conduzir pelo Espírito, a gente tem toda essa força que vem do Espírito para ser partilhada na comunidade com os irmãos, a começar das nossas famílias, não é? É o verbo que fala na pregação, não sou eu empresto a minha voz, devo ser boca de Deus. É o verbo que fala. É o verbo que ensina na pregação, é o próprio Cristo. Então, porque é ele a cabeça da igreja, que é o corpo, que é a igreja, então é ele, nós somos apenas membros. Não é? E como conclusão, palavra e sacramento não se opõem nem se confundem. Ambos, cada um tem o seu papel, não é? E o Senhor se serve para comunicar a sua graça, para edificar os cristãos, para construir a igreja como povo de Deus, corpo de Cristo, templo do Espírito, sacramento do reino de Deus no mundo. Não é? Então, o Papa Francisco termina dizendo: superamos já a velha contraposição entre palavra e sacramento. A palavra proclamada, vivida e eficaz
prepara a recepção do sacramento. E no sacramento, essa palavra alcança a sua máxima eficácia. Não sei se o tempo ainda permite. Muito obrigado. Boa noite. O Padre Renato vai concluir. Muito obrigado. Alguém queria fazer alguma pergunta sobre este capítulo 2? Eu só para encerrar diria, a diferença que dizia no começo entre a Bíblia lida e proclamada na liturgia. Quando é proclamada na liturgia, acontece essa eficácia particular. É dizer, em si mesma, se realiza. É como quando Jesus entrou na sinagoga, Lucas 4, não? Lá em Nazaré, dá o rolo da Bíblia, abre, desenrola, encontra o passo de Isaías, o Espírito Santo está sobre mim, por isso me enviou para anunciar a boa notícia aos pobres. Encerra, esta palavra se cumpre hoje. Por isso que a palavra de Deus é uma pessoa, é Jesus, particularmente, expressamente na liturgia. Tanto quando é a liturgia da palavra, como quando é a liturgia da palavra na Eucaristia. Como isso que dizia, palavra de sacramento, não? Mas é importante. Por isso que é importante a delicadeza, a força, testemunho que damos através dessa palavra anunciada, proclamada, explicada, não? Porque somos essa voz de Deus, essa boca de Deus, que faz que essa palavra na liturgia se atualize, se realize. Como o Padre, pegando pão e vinho, com as palavras e os gestos de Jesus, atualiza aquilo que tinha acontecido e permanece na história. Dá para entender? Por isso que a diferença da liturgia, da palavra de Deus, da quando uno lê pessoalmente, que aí tem uma graça, um dom particular que atualiza. É o mesmo Cristo que se faz presente. É a palavra que se faz carne em nós. Por isso é eficaz para todos nós. Vamos encerrar rezando um Pai Nosso. Depois, se quiser ficar para uma conversa mais, estou disponível. Agradecemos a Deus. Vamos ver de fazer tesouro. Como temos o livrinho na mão, podemos reler, rever. Se tem dificuldade, podem perguntar. Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Próximo encontro, eu não li o calendário. Este é o terceira sexta-feira, não? Vai ser, vamos anunciar depois, terceira sexta-feira do mês de outubro. Estamos fora da Romaria, né? Já passou a Romaria, Que dia é? Que dia é do mês? A ver, Edinaldo. Então, o que vamos fazer? Vamos fazer o quarta sexta-feira e passamos a terça para Pacoquara? Para não fazer coincidir, não? Vamos à quarta-feira, quarta sexta-feira. Em seguida é a primeira sexta-feira depois da Romaria. Né? Depois vamos ver como. Próximo encontro, capítulo 3 e 4. Veremos, eu me esforçarei de ser mais breve para dar possibilidade ao diálogo. O Senhor esteja convosco.
por intercessão de Nossa Senhora de Nazaré, na qual a palavra se fez carne, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Tenhais um bom retorno, uma boa noite para todos.